Fala aí galera, beleza? Hoje é o dia 29 da nossa preparação de 66 dias para o CFP. Então vamos junto, a gente continua falando sobre mercado de ações e hoje a gente vai falar sobre pagamento de proventos, retorno para o investidor e aluguel de ações. É um assunto bem legal, eu gosto pra caramba, né? Eu queria só começar falando o seguinte, pensa o seguinte, você tem lá um balanço à la Felipones, tá certo? Nesse lado esquerdo a gente coloca o valor da empresa. Pô, o cara não sabe escrever nem valor e quer dar aula de finanças, aí fica difícil, né, mano? Pô, escreve aí direito, Felipão, acorda aí, velho. Vamos lá. Valor da empresa, ok? Vou chamar aqui então de valor da empresa. Esse valor da empresa, desse valor da empresa, a gente tem que tirar a dívida dessa empresa e a gente chega no valor pro acionista, que ele é chamado de valor de mercado da empresa, né? Então, o que acontece? Esse é o valor pro acionista e aí ele é dividido numa pancada de ações. Uma empresa de capital aberto, negociada em bolsa, sei lá, tem 10 milhões de ações, 100 milhões, 1 bilhão de ações. Então você pega esse valor de mercado da empresa e se você dividir pelo número de ações, você vai ter o preço de uma ação. Ou você pode fazer a conta contrária, pega o preço de uma ação, multiplica pelo número de ações que tem lá naquela empresa e você vai chegar no valor de mercado da empresa. Tudo bem? Tá certo isso? Legal, muito bom, é isso aí, tá? Agora, olha só, pensa comigo o seguinte, cada açãozinha dessa está negociada a um preço, imagina então que o preço dessa ação está lá negociado a R$10, ok? Esse preço dessa ação, então, reflete o valor da empresa menos a dívida dessa empresa para a gente chegar, então, no valor de mercado, divide pelo número de ações, está dando uns R$10. O mercado acha que cada açãozinha dessa vale R$10. Beleza? Muito bom. Agora, tem uma conta aqui, né, que está dentro da empresa, que é a conta caixa e bancos, dinheiro de curto prazo, que está investidinho lá só esperando ou para uma nova aquisição, ou esperando para pagar o acionista, pagar dividendos para o acionista e assim por diante. Então, esse valor de mercado aqui já contempla essa grana que está no caixa. Olha que interessante. Aí um belo dia, o que aconteceu? A empresa resolveu pagar dividendos. E aí, para cada acionista, né, a ação vale 10, para cada acionista, a empresa ela vai pagar dividendos no valor de R$1, tá certo? No valor de R$1. Vai tirar o dinheiro que estava lá naquela conta no banco e vai passar para a conta do acionista lá na corretora. O que vai acontecer? Você não vai tornar a empresa mais valiosa porque ela está pagando dividendos. O valor é o mesmo. Só que agora vai sair daqui do caixa, então vai se reduzir o valor da empresa, né? Porque você tira uma grana aqui do caixa, então você reduz o valor da empresa, a dívida não mexeu, fica na mesma, então o valor de mercado da empresa cai, portanto o valor da ação vai cair. Do ponto de vista do acionista, ele tinha uma ação que valia R$10. Está se tirando R$1 lá da empresa, está se tirando R$1 dessa ação. Então, o que vai acontecer? No dia que a gente chama de ex-dividendos, então a partir daquele dia quem compra a ação não tem mais direito a dividendos, o preço da ação ele cai para R$9. Olha que beleza, cai para R$9, tá certo? Então, o que acontece? Se eu tinha a ação estava 10, tá certo? Aí chegou o dia ex-dividendos, eu vou olhar no meu extrato da corretora, a ação vai estar cotada a R$9, só que eu vou ter lá uma provisão dizendo que vai entrar na minha conta R$1 de graninha, tá certo? Estou ignorando imposto, se bem que se for dividendo mesmo, nem tem imposto, né? Se for juros sobre o capital próprio, teria, mas vamos considerar que seja dividendo. Entenderam? Então o que acontece? A ação naturalmente cai R$1, mas eu recebo R$1 na conta. Então não se fabrica dinheiro. Você tira do preço da ação e ela se transforma em dividendos e entra na conta do investidor. É importante que você entenda isso. Legal? Então o pagamento de dividendos faz com que o preço da ação a mercado ele caia, porque você está tirando uma grana de dentro da empresa e está distribuindo essa grana para os acionistas. Logo, essa grana, que são os dividendos, não compõe mais o preço da ação. Então, o 10 cai para 9 nesse exemplo que eu falei aqui.
Beleza? Então é assim que funciona o pagamento de dividendos. Legal? Muito bom. Deixa eu falar para vocês como é que funciona uma outra situação, um outro evento corporativo importante, que é, por exemplo, o desdobramento, também chamado de split de ações. Lembra o seguinte, desse lado aqui está o valor da empresa, ok? Aqui está dívida, ok? Dívida, só para não confundir com dividendos. E aqui está o valor de mercado, que é composto por açõezinhas, tá certo? Muito bem. Estão comigo? Legal. Aí pensa o seguinte, pensa que estava se fazendo aqui o cálculo, né? O mercado estava achando que a empresa valia tanto, né? Aí tirava a dívida, aí estava se chegando a um valor de mercado de R$ 1. Ok? Na verdade, o valor de mercado, sei lá, podia ser R$ 1 bilhão. Mas imagina que tem 1 bilhão de ações emitidas, então o valor da ação estava R$ 1. Galera, R$ 1 é um problema, né? Por quê? Porque ninguém gosta de ter uma ação cotada tão baixinho, tá certo? Então, de um modo geral, as empresas elas gostam de ter ações cotadas entre 10 e R$ 40, que é o preço mais normal. Então, o que vai acontecer com essa empresa? Ela vai pegar essa ação de R$ 1 aqui e ela vai agrupar essas ações chegando, por exemplo, a R$ 10. Então, se você tinha na sua carteira 1.000 ações, vezes 1.000 aqui, 1.000 ações valendo, portanto, R$ 1.000, porque cada uma era R$ 1, quando houver esse grupamento, eu falei de desdobramento, aqui agora estou falando o contrário. Quando houver esse grupamento de ações, o que vai acontecer? Você não vai ter mais 1.000 ações na sua carteira. Como foi feito um grupamento de 10 para 1, você passará a ter 100 ações. 100 vezes 10 vai dar os mesmos R$ 1.000 de patrimônio, tá certo? Mas agora a ação vale R$ 10 no mercado. Em vez de você ter 1.000, você vai ter só 100. Porque cada pacotinho de 10 ações passou a ser uma ação agora. Então o grupamento, ele é simplesmente um rearranjo da quantidade de ações. Mudou alguma coisa na empresa? Não, não mudou nada, tá certo? É só um rearranjo. O que você dividiu por 10 a quantidade e multiplicou por 10 o valor da ação, não muda nada no patrimônio que você tem daquela empresa, tá certo? Muito bem, vou fazer aqui em vermelho agora o que eu chamei de desdobramento, né, antes, né? Então também chamado de split. O que é o desdobramento? É o caso ao contrário. Então se calculou aqui o valor da empresa, tirou a dívida, dividiu pelo valor de mercado, né? Chegou no valor de mercado, dividiu pelo número de ações, você chegou a um valor de ação de R$ 100. Empresas não gostam de ter a sua ação a R$ 100. Sabe por quê? Galera acha caro, galera que não tem tanto conhecimento, acha que o preço está muito alto. Você vai comprar um lote padrão de 100 ações, você precisa de R$ 10.000. Então, o que as empresas gostam de fazer? Deixar entre 10 e R$ 40. Então, a empresa vai falar o seguinte: bom, se você tem uma ação no valor de R$ 100, você vai passar a ter 10, valendo R$ 10. Que dá no mesmo, né? Uma ação valendo 100 ou 10 ações valendo R$ 10, o seu capital é R$ 100 do mesmo jeito. Então ela vai fazer um desdobramento. Então cada ação que você tinha passam a ser 10 ações, valendo 1/10 cada ação do que ela valia antes, mas não muda nada. Então não muda nada no jogo da empresa, mesmo valor e tudo. Só muda na percepção para o mercado, né? Então, quando eu tenho um desdobramento, olha só, imagina que a minha ação valia R$ 100, tá certo? Ela passa a valer R$ 10. É isso que aconteceu com a bichinha. E aí, olha só, eu tinha na minha carteira, vamos imaginar que eu tinha 100 ações na minha carteira, ok? 100 vezes 100, R$ 10.000 era o meu patrimônio em ações dessa empresa, ok? O que aconteceu? Aquela ação que valia 100 passou a valer 10. Só que em vez de ter 100 ações, eu vou ter agora 1.000 ações, né? Porque houve um desdobramento. Cada ação passou a ser 10 ações, ganhou filhotinhos. Então, quando eu faço 10 vezes 1.000, eu vou ter aqui
os mesmos 10 mil reais. Vocês perceberam? Não mudou nada. A minha riqueza não mudou, ela continua sendo a mesma. Só que quando a gente muda a quantidade de ações, aquele valor de mercado passa a estar distribuído de forma diferente em cada ação. Só isso. Beleza? Muito bom. Então, às vezes, na prova, eles cobram alguns ajustes para a gente e você precisa entender esse preâmbulo para ir lá e fazer legal. Antes da gente entrar nos exercícios, deixa eu falar de uma outra coisa, que é aluguel de ações, né? O que é o aluguel de ação? Imagina que você acha que uma ação vai cair. Até porque você acha que você vai cair, você não tem essa ação em carteira. Mas você queria ganhar dinheiro com a queda dessa ação, tá certo? Então, o que você pode fazer? Você pode ir lá conversar com quem tem essa ação, pegar essa ação alugada, vender no mercado, esperar o preço cair, recomprar mais barato e ganhar essa diferença e aí devolver para o cara de quem você pegou alugado. Olha que interessante. Então o que você tem? Você tem aqui o sujeito 1, tá certo? Então eu vou chamar de S1, sujeito 1, que é o titular daquela ação, né? Aí ele aluga essa ação para o sujeito 2, tá certo? Aluga para o sujeito 2. Legal? O que o sujeito 2 faz? Ele vende, né? Ele vende essa ação que ele pegou alugado, tá? Ele vende para quem? Para o sujeito 3, beleza? É isso que aconteceu. Vamos imaginar que esse cara pegou alugado, né? E vendeu por 20 reais, tá certo? Então pegou alugado, vou colocar aqui, né? O vendeu por 20 reais. Beleza, vendeu por 20 reais. Estão comigo aí? Vendeu por 20. Então, na esperança que daqui a um tempo, o que vai acontecer é que essa ação ela vai cair de valor e ele vai comprar mais barato. Aí suponha que um tempo depois, de fato, né? Algum tempo depois, essa ação ela perdeu o valor, ela bateu 15 reais. E venceu o aluguel, porque o aluguel tem um prazo. Imagina que o aluguel foi feito por 2 meses. 2 meses depois, S2 precisa devolver aqui para S1, tá certo? Esse papel. Só que para devolver para S1, esse cara tem que ir lá a mercado, né? Tem que ir lá no mercado e comprar de volta. Então ele vai lá no mercado e ele compra de volta esse papel. Vamos supor que ele compra a... que valor? 15 reais. Comprou a 15 reais. Agora, olha que legal. Esse cara comprou a 15, tinha vendido a 20, ele ganhou 5. Pagou um aluguelzinho aí, uns 50 centavos para esse aqui, né? Então é que ele devolve a ação junto com uns 50 centavos de valor de aluguel. Ele ganhou os 4,50 nessa história. Tá certo? Então é assim, o aluguel é uma situação que você tem para poder ter o papel em carteira, ter entre aspas, né, dispor do papel, vender no mercado na esperança de comprar lá na frente com um ganho porque o papel caiu de preço. Quem vende está esperando uma queda de preço. Beleza? Agora tem um detalhe. Todos os dividendos que forem pagos durante esse contrato de aluguel que você está vendo aqui, eles têm que cair aqui na conta do detentor original da ação. Então, se eu tenho papel na minha carteira, quero ganhar um dinheirinho e alugo para terceiros, porque eu não vou vender esse papel no curto prazo, então eu saio alugando para ganhar um dinheirinho, uma coisa é certa, quando a empresa pagar dividendos, esses dividendos têm que vir para mim aqui, que estou alugando. Tudo bem? É isso que vai acontecer. Agora, pensa comigo, a operação completa. O S2, aqui o sujeito 2, pegou o papel alugado do S1 e vendeu para o S3. Tem 3 caras aqui na jogada, não é? Aí olha o que aconteceu. A empresa pagou dividendos. O cara que é o S3, ele não quer nem saber se ele comprou o papel alugado, de onde que ele comprou. Ele foi lá no home broker e comprou. Então esse cara tem que receber dividendos e esse cara tem que receber dividendos também. O único que não recebe é este. Ele não só não recebe, como ele vai ter que repassar junto com o custo de aluguel, ele tem que repassar esses dividendos aqui para o S1, tá certo? Então, com isso em mente, sabendo que
o detentor original do papel precisa receber e o cara que comprou o papel precisa receber, é que a gente vai encarar as questões que vão aparecer lá na prova, tá certo? Vai ter um exercício que vai elucidar bem isso daí. Então vamos lá, vamos fazer exercício. Muito bom, uma empresa pagou dividendos no valor de R$3 por ação, né? R$3 por ação. Sabendo que o papel ele teve o seu preço de fechamento em R$60 no último dia de seu preço com dividendos, então olha só, até o último dia que o acionista comprasse aquele papel para receber os dividendos, é o que a gente chama de preço com dividendos. Estava R$60 no último dia, tá certo? Dia seguinte, já quem comprasse o papel não receberia dividendos e, portanto, o preço já caía de valor. Qual será o seu preço ajustado pelo pagamento dos dividendos? Aqui é muito fácil, tá, gente? Então, se R$60 foi o preço de fechamento do dia anterior, eu vou simplesmente fazer a redução do valor pago na forma de dividendos. Então, eu vou pegar os 60, vou fazer menos os R$3 de dividendos, eu vou chegar em 57. É esse o preço, marca aqui 57. Então, esse é o que a gente chama de preço ex-dividendos, tá certo? Então, é exatamente dessa forma que a gente tem que fazer, ok? Se a gente quisesse corrigir toda a série lá para trás, a gente ia falar que 3 é 5% de 60 e a gente multiplicaria toda a série histórica por 95%, né, do que foi o preço original. Mas isso não importa agora, o que importa para a gente é que o preço corrigido pelos dividendos é esse aqui, tá bom? R$57. Muito bem. Exercício 2. Uma empresa tinha sua ação cotada a R$120. Por acreditar que esse valor estava alto demais, a empresa resolveu fazer um desdobramento de 1 para 5. Olha só, então desdobramento quer dizer que vai ficar mais barata essa ação, né? Vai ficar 5 vezes mais barata. Qual deve ser o novo preço teórico dessa ação? Isso quer dizer o seguinte, se um cara tinha 100 ações, tá certo? A R$120, o desdobramento ele foi de 5 para 1, então ele vai passar a ter 1/5 daquele número de ações. Vai passar a ter, ele vai passar a ter 5 vezes aquelas ações. Desdobramento, então ele desdobrou uma ação em várias, então vai ter mais. 100 vai para 500 aqui, tá certo? Então aqui multiplica por 5 e aqui divide por 5. 120 dividido por 5 vai dar 24. Então se você vir aqui, olha só, antes ele tinha 100 papéis a R$120, eram R$12.000 de patrimônio que ele tinha. Agora ele vai ter 500 papéis a 24, vai ter os mesmos R$12.000 de patrimônio. É assim que tem que funcionar, é assim que tem que ser. Então, você vai ter o novo preço teórico a R$24. R$24, alternativa B de belezinha. Tá certo? Vamos lá. 3. Um investidor vende a descoberto 1.000 ações da empresa XYZ por R$27. Então ele vendeu a descoberto, ok? A empresa pagou um dividendo de R$2 por ação antes de ele recomprar a ação. Gente, no mercado brasileiro, vendeu a ação a descoberto, está implícito que o cara fez um aluguel, porque ele precisa ter essa ação virtualmente para poder vender. Ele recompra as ações por 22, que é o preço ex-dividendos. O resultado dessa operação para ele, sem levar em consideração a taxa do aluguel do papel, será de quanto? Presta muita atenção nisso, é aquilo que eu falei. Você tem o sujeito 1, que é o original, ele empresta a ação para o sujeito 2, e o sujeito 2 vende a ação para o sujeito 3, tá certo? Vendeu a R$27, ok? Muito bem, só que no meio desse fuzuê todo, a ação pagou dividendos, legal? Quando a ação pagou dividendos, ela caiu para R$22, tá certo? Então ela já teve uma queda natural do preço, né? Esses R$2 de dividendos fez com que ela caísse R$2 e foi buscar 22. Então, na verdade, o que aconteceu com a ação? Ela estava a 27, naturalmente o preço dela caiu para 24, e ao pagar dividendos, caiu mais 2, caindo para 22, tá certo? Então essa queda de 24 para 22,
ela não foi uma queda de valor das ações mesmo, foi só porque pagou dividendos. Então o lucro desse cara aqui, ele é o seguinte, ele é um lucro que ele vendeu por 27 e na verdade é como se ele recomprasse por 24. Mas por que, Felipe? Ele não vai lá no mercado e recompra por 22? Sim, mas faz conta comigo. Ele vendeu a 27, recomprou a 22, ele ganhou 5, não ganhou? Mas tem os R$ 2 de dividendos que ele vai ter que entregar. Isso é tudo de forma automática, né? Mas que ele vai ter que entregar para o detentor original da operação, da ação. Então esse 5 aqui ele precisa descontar os 2 de dividendos que remunera o cara lá que é o original da operação, né? O detentor original da ação. Então ele ganhou 3. Ô Felipe, mas e os dividendos que a empresa pagou? Vai para o bolso de quem? Vai para o bolso do S3, que não tem nada a ver com a história, comprou a ação e quer receber os dividendos também. Então o dividendo que a empresa pagou vai para o S3. E esse cara que é o S2, ele tem que remunerar os dividendos do S1. Por isso que o ganho dele vai ser de R$ 3 por ação. Estamos falando de 1.000 ações, vai ser R$ 3.000, marca alternativa A de acertei. Beleza? Muito bom. Agora sim, questão número 4. Um investidor comprou uma ação por R$1, R$1. Essa ação sofreu um grupamento de 10:1. Grupamento de 10:1 quer dizer que você pegou 10 ações e transformou num único pacote, ok? Isso quer dizer que aquelas ações que valiam R$1 foram juntadas e agora cada ação vale R$10, tá certo? E não pagou proventos de qualquer espécie. Hoje a ação está cotada a 7,20. O investidor pretende vendê-la, tá certo? Qual terá sido o retorno bruto do investidor ao vender a ação por esse preço? Então o que aconteceu na prática foi o seguinte, né? É como se esse cara tivesse comprado as ações por R$10, né? Porque quando houve o grupamento ela passa a valer R$10 e ele vai vender por 7,20, tá certo? Então como que eu chegaria nesses R$10 sabendo que o grupamento foi de 10:1, né? Então aquelas ações que valiam 1 passaram a valer 10. Quando eu comparo aqui no período, né, contra o 7,20, vou pôr lá valor futuro na sua HP é 7,20, valor presente na sua HP é 10, né? Aí você põe o período, né, igual a 1 e você chama a taxa. Você vai ver que quando você fizer isso, vai dar lá menos 28%. Então você marca a alternativa B de beleza. Legal? Tamo junto? Beleza, acabou? Acabou, hein? Acabou. São só essas 4. Então, o que tem que lembrar? Tem que lembrar como é que faz esse ajuste de proventos, né? Que sempre que paga dividendos, o preço ex-dividendo cai, ok? Isso é importantíssimo. Tem que lembrar que quando tem desdobramento, o que vai acontecer é que o número de ações aumenta e o preço da ação diminui. Isso se faz quando a ação está muito alta. Magazine Luiza andou fazendo pra caramba esses desdobramentos, né? Porque a ação subia, não parava de subir. Então toda hora estava 100 e pouco, faz desdobramento para voltar a 20 alguma coisa. Mas o cara que tinha 100 ações passava a ter 500 ações e assim por diante. Tá certo? E você tem o contrário disso, que é o grupamento, que é você pegar ações que estão muito baratinhas, colocar elas num pacote e transformar em uma única ação, tá? Que aí é exatamente o contrário. Beleza? Mas isso não impacta em nada o valor da empresa, isso impacta a forma como o valor de mercado está dividido. O valor de mercado pode estar dividido numa base de 1 bilhão de ações ou numa base de 2 bilhões de ações. Se você dobra o número de ações em circulação, o valor de cada ação cai pela metade. Beleza? Então tá bom, vamos junto aí. Qualquer dúvida, manda mensagem aí pra gente. Lembra que tudo que eu tô explicando aqui rapidinho nesses vídeos, a gente tem de forma mais trabalhada, mais aprofundada, com centenas de exercícios e simulados lá no nosso site, para você que vira nosso aluno comprando o curso lá com a gente. Beleza? Valeu, um abraço, até mais!